Quantas você fez que ela durou? Que você, rapaz, abusou da nota 6, onde menos vale mais. Na primeira vez ela dizeu, porque você, rapaz, é que os momentos felizes tinham criado raízes no seu pesar. Mas na beleza, porque o perdão sempre cansa de ver. Agora sim, hein? Já tínhamos gravado uma vez, mas esquecemos de gravar. Agora estamos gravando de verdade. Isso é verdade. Você, ouvinte do Nota 6, que estava acostumado com paródias mais limitadas, agora a gente tem vários canais de áudio, backing vocals. Cantei em terça. Muito bem, hoje a gente tem 2 convidados. Nunca tivemos 2 convidados, primeira vez. Isso vai se repetir, hein? Vai. Opa! Mais vezes vai se repetir. Bastante. E a gente tem aqui Cláudio Tebas, Yes. Álvaro Lages. Álvaro Lages, Sim. defina Cláudio Tebas, esse ser que está aqui com a gente hoje. Cláudio Tebas é... Fala perto do microfone. Eu falo pra você, a gente é acostumado a falar pra pessoa, né? Não pro microfone. Gente, o Cláudio Tebas pra mim é um cara que tem um super poder de perceber o outro e juntar pessoas e se juntar às pessoas de forma simples. Nossa, pô, vou embora. Vou lá juntar pessoas. Vou lá juntar pessoas, vou chamar o zelador. Cláudio Tebas, defina o Álvaro Lages. Gostei de falar de superpoderes. O Álvaro Lages tem o superpoder de muito rápido, tá todo mundo amigo dele. E ele tem um superpoder que eu não sei se eu te falei, mas eu achei incrível, que é de explicar coisas muito complexas de um jeito que todo mundo entende. E você fica pensando, caraca, por que isso não pensei eu? Olha. Ó, caraca, meu. Então a gente vai explicar coisas complexas aqui, eu acho, nesse episódio aqui. Podemos explicar você também? Pode, claro. Álvaro Lages, Claro. defina o Mauro Fantini. Claro. O Mauro Fantini, ao meu ver, é um cara que tem esses superpoderes, só que ele consegue deixar as coisas elegantes. Ele pega essas coisas, simplifica, mas dá um requinte, deixa elegante. Isso. Avec elegance. Avec Avec elegance. elegance. Uau, que tem Débora Blando, hein? Decadence. Avec Elegance. Acho que ela sentiu alguma coisa quando você falou. Foi. Nossa, alguém falou de mim. Muito bem, a ideia é que a gente vai fazer vários episódios de podcast com essa trinca aqui para falar de coisas complexas e simples, superficiais e profundas e tudo mais, envolvendo, sei lá o que, relações humanas, né? E outras paradas assim. E hoje o tema é brincadeira é subversão? Esse é o tema? Olha, brincadeira é subversão? Gostei que é interrogativo. E tem chance da gente não terminar respondendo. Aliás, é bom quando não responde, né? A pergunta boa é... A partir da hora que respondeu, você desarma a pergunta. Né? Perde a atenção, que é o que mobiliza. Aí precisa de outra. Eu tava ouvindo um podcast outro dia que tava discutindo assim, videogame é arte? E aí eles decidiram em 2 minutos, não. Acabou a série. Podia fazer da série Enigmas Conclusivos. Cláudio, qual que é sua relação com brincadeira hoje em dia? Hoje em dia? Hoje em dia. Eu acho que hoje em dia a minha relação com brincar hoje está tentando entender sem deixar aquilo automático, chato. Porque eu brinco o tempo inteiro desde que eu nasci. Mas agora eu estou tentando trazer consciência sobre a importância do. Então o desafio meu é, tendo consciência, eu não perder o prazer do brincar. Porque a hora que eu perder o prazer, não há consciência que traga a importância do brincar de volta. Você e o Álvaro também, né? Eu sei que vocês levam bastante brincadeira. Vocês fazem bastante trabalho em empresa, né? Faz.
Como que você vê isso aí que você está pensando aí da brincadeira, da presença, tá? Você leva isso para as empresas? Quem precisa disso, na sua visão, no seu trabalho? Acho que muito do tomar consciência hoje sobre brincar passa por fazer muito trabalho corporativo. Porque você fala no briefing que você vai fazer brincadeiras, o cara não te contrata. Ele pensa que não. Então você tem que ter uma justificativa plausível, teórica, científica, para o cara pensar, não, isso é importante. O cara não veio aqui só brincar. Eu lembro de uma vez num banco, não vou falar com a Itaú, fica chato, mas uma das moças do RH super querida queria me vender internamente para outras áreas. E eu lembro de uma frase dela ótima, que ela vendendo, super carinhosa comigo, né? Estava numa sala com outros RHs juntos, e ela falando assim, olha, é divertido, mas tem conteúdo, viu? Então trazer o brincar é importantíssimo, mas eu preciso tomar consciência do que eu faço para poder vender o meu peixe, senão até para mim mesmo, para entender o porquê. E eu acho que em certo nível não é ruim isso. Pra gente que brinca incessantemente, né, compulsivamente, por si só basta. Mas você entender, pensando em metodologia, acho que tanto eu quanto o Cláudio, você, a gente brinca e depois entende. E acho que isso ali tem muito uma sabedoria de se você tentar entender a brincadeira antes, você já não brinca. Você vai cumprir meta. Você vai tentar acertar e fazer bonito pro outro. Então é fundamental vivenciar. Mas essa coisa de entender depois, você dá uma outra dimensão. Você enxergar e falar, olha, a hora que eu brinquei, aconteceu isso. Então, você pensando em integrar as partes, né, cabeça, sentimentos e corpo, na hora que você joga a brincadeira, que você entende o que você fez, você coloca mais um pedaço para brincar e essa brincadeira atinge mais um pedaço, não só o corpo. Eu adorei isso. Sentimento. É legal conversar, né? Muito. É trazer a consciência para brincar junto, não para ela te vigiar. Exato. Porque senão o que acontece? Nossa, fala de novo. Trazer, o Alvinho que falou, na verdade. Segundo o Álvaro Lages, ele falou assim, que tem que trazer a brincadeira, a consciência sobre isso, como mais uma parte dessa integração. Tá? Então, acho que essa integração é trazer a consciência para brincar junto, e não para ela ficar o tempo inteiro te vigiando. Ou vigiando você em relação à brincadeira, ou pior, querendo que a brincadeira dê certo. Porque a hora que você quer que a brincadeira dê certo, você já perdeu a brincadeira. A brincadeira não tem que dar certo. O que tem que dar certo é brincar de verdade. E aí você olha para o que aconteceu, como um cientista. E aí acho que a consciência é isso, a brincadeira está junto. Para quem está ouvindo e não vive muito, eu concordo com o Álvaro, eu acho que a gente brinca compulsivamente. Né? No grupo do WhatsApp. Aqui antes de começar o podcast. Depois a gente pode postar o nosso jogo da velha aí que a gente fez e tal. Mas não necessariamente quem está ouvindo faz isso também, né? Porque vai ver que tá inserido num trabalho, num ambiente familiar e tal, que não é exatamente isso. Vocês conseguem dar exemplos práticos de coisas que vocês já viveram que exemplificam isso que vocês estão falando da consciência do brincar por brincar ou do brincar, mas quando eu tô querendo ou a brincadeira trazendo alguma coisa que a pessoa fala, eita, olha isso, descobri uma coisa. Pensando assim, que não necessariamente a galera brinca compulsivamente. Vou dar um exemplo, tá? Para começar, para dar um exemplo, porque eu achei que minha pergunta foi ruim. Eu ainda não sei se é ruim ou boa, porque eu não entendi. Eu tava nesse lugar. Tá bom, vou dar um exemplo então. Então deve ter sido, sei lá. Lá no Narizes de Plantão a gente brinca, né? Vai brincando e tal. E com a ideia de que o cara vá brincando e que ele descubra alguma coisa na brincadeira e fale, pô, isso aí pode servir pra mim como fisioterapeuta, como nutricionista, ou enfim, né? E, enfim, uma das brincadeiras que a gente faz lá, né, que é brincadeira de palhaço, é fazer a mesma coisa de jeitos diferentes, né? Pô, vou abrir uma caixa, quais são os infinitos jeitos que tem pra abrir uma caixa e tal? E
E basicamente quando a gente brinca disso, a gente tá brincando realmente de abrir a caixa. Puta, a caixa é muito importante, como é que a gente vai abrir a caixa e tal. E aí outro dia uma menina que tá fazendo estágio, ela tá para se formar, tá fazendo estágio numa área de diagnóstico por imagem. Então, ressonância magnética. Esse nome de filme, tomografia. Diagnóstico por imagem. É minissérie. Um drama. E ela tá trabalhando lá e ela lida com bastante gente que tem medo de entrar na máquina de ressonância e tal. E aí chegou uma paciente, ela falou, eu tô com muito medo e eu quero que acabe rápido. Você pode ficar me avisando, demorava, sei lá, meia hora o exame. Você pode ficar me avisando a cada 5 minutos quanto tempo falta? E aí ela contou pra gente que ela ficava entrando na sala e a cada hora ela falava de um jeito. Ela falava 5 minutos e fechava. E depois ela abria e falava 5 minutos e fechava. Aí depois ela batia X vezes na porta pra falar que era e tal. Uma hora ela cantou e depois a moça falou, gente, nem vi o negócio passar porque eu ficava esperando você voltar e até esqueci do negócio da ressonância e tal, que eu achei incrível, né? Mas enquanto a gente estava brincando de abrir a caixa na sala lá de treinamento, ainda não estamos pensando que isso pode ir lá na frente virar um negócio quando a paciente tiver medo e tal, né? Você pegar aquela experiência daqui, né, dessa brincadeira com a caixa e levar para a experiência do contato com o outro. É isso. Mas a experiência foi da aluna, né? Ninguém falou para ela, então... Quando acontecer de uma paciente, não vai dar certo. E você falando assim, eu tenho a sensação que isso é legítimo quando ele transborda. Ou seja, ela já brincou tanto de abrir a caixa de várias formas, de beber a água de várias formas, que isso ocupou um espaço. É diferente de falar, fui lá, brinquei, aprendi. Sempre que eu tiver um problema, é diferente. A hora que você se preenche disso, isso transborda e se torna natural. E aí você se apropriou disso. Tem essa sensação. Acho que isso tem a ver com repertório. Você coloca isso no seu repertório, mas a hora que você achar que o seu repertório vai dar certo, você está ferrado. Vai dar certo se naquela circunstância, com aquela pessoa, essa coisinha que está dentro da sua malinha servir. Pode ser que não sirva, né? Acho que tem a ver com ser genuíno, né? Se naquela relação com o paciente ele trouxe o repertório porque ele é genuíno, a pessoa vai viver uma experiência. Se for só porque ele acha que metodologicamente vai ser bom, é bem provável que não dê. Vai ser só uma brincadeira, não vai ser uma experiência. Talvez o tempo demore, a mesma coisa igual. Então acho que a diferença está entre... acho que é espetáculo assim de palhaço. É fazer a pessoa rir ou a pessoa passar por uma experiência. Você tem as gags lá, você sabe que vão rir. Mas se ela estiver conectado com o porquê genuiníssimo desse momento agora, todos, inclusive o palhaço, vai passar por uma experiência que é maior do que só aquele riso. Não sei se... Sim. E pra mim me vem uma coisa, isso que eu tinha falado do... Eu esparrei na cadeira lá abaixo. Eu tava pensando nessa coisa do head, heart and hara, né? Cabeça, sentimento e corpo. O tanto que, sei lá, na era que a gente vive, isso hierarquizou. Pensando que a gente é os três, deveria ser três poderes paralelos. E a cabeça, na era que a gente vive, ela manda mais do que o resto. Na hora que você fala isso, assim, que se tornou um protocolo, ou se tornou... É a cabeça comandando. No comando, exatamente. Ao invés e decisões desse tipo, elas não acontecem na cabeça. Não. Você não calcula. Acho que pra essa moça a melhor coisa é eu entrar falando com a voz fininha na primeira. É uma decisão que ela vem no feeling, vem em outros lugares. São outras escutas. Outras escutas. De conexão profunda com o momento agora. O momento a pessoa é inserida, o paciente no caso, né? Sim. Quer falar alguma coisa? Não, me veio o que você falou da moça do banco, que... será que... Porque a gente está bastante na cabeça, né? E priorizou, se deu muita fama para a cabeça. Quando você propõe alguma coisa que não é tão cabeça e que é outras partes, né? Aí precisa de uma justificativa de falar, olha, não é tão cabeça, mas é sério.
Não é tão cabeça, mas tem conteúdo. Parece que é super um pouco assim, né? É super um pouco é bom, né? Porque o homem paradoxo. Tem uma galera que eu super um pouco ouve esse podcast. Que ouve assim, a introdução, ouve, tá mó legal! Mas os caras não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. Ouviu o começo. Super um pouco ouço. A gente credibiliza o que vem da cabeça. A gente, normalmente segundo fulano de tal, né? E acho que a gente precisa perceber que outras inteligências precisam ser valoradas também. A inteligência da experiência, a experiência, como é que chama? Empírica, que não é do teórico. Né? Por exemplo, livro de brincar, no caso estou escrevendo um livro, tenho tentado ler. E a maioria dos livros de gente que explica o brincar é chato. Porque parece que o cara nunca brincou, parece que ele é bom de observar o brincar. E aí é bom porque você... E aí eu fico pirando nisso. Por que livro de cara teórico é chato? Porque eu acho que é impossível desassociar o brincar do prazer. Então é mais fácil explicar a importância do que delícias. Como é que você vai explicar orgasmo? Se você conta a importância, não, corrente elétrica, o cacete, a quatro, mas... Então esses caras eles explicam a importância, mas o brincar sem a delícia ele não tem sentido. Pirei muito? Não. Cara, que demais isso. Porque nesse sentido o brincar tá no mesmo lugar de comer, ou do orgasmo, o brincar ele não tem sentido. Ele mora numa necessidade, ele é uma necessidade do ser humano. Se for pensar, vou sair ali, vou dar uma brincadinha porque vai ser melhor pra mim. Ele não tem quem que falava? Um desses poetas falava da desutilidade poética das coisas. Não sei se o Manuel de Barros ou um desses. Finge que é o Manuel de Barros. Segundo Manuel de Barros. Segundo Manuel de Barros. Que é isso, a desutilidade poética das coisas. O brincar, no final das contas, ele tem uma desutilidade poética que faz com que você se conecte com você. Na hora, você vê criança brincando, é a coisa mais... Para criança, a brincadeira é a coisa mais séria que tem. Sério? Interrompa a brincadeira. O mundo pode cair. Olha, pode falar coisa chique? Claro. Não, chique aqui não. Chique não. Você falou dessa história da moça, que eu achei incrível. Que ela, de cada hora, falar com a paciente de um jeito. Nesse lugar Aliás, tem uma história desse... Como é que chama isso? Ressonância? Você entra dentro da máquina, era isso? Isso. É uma ressonância magnética. Não deixou de ser real aquilo. O brincar só faz você viver uma outra realidade possível dentro daquela que você achava que era única. Então, por isso que eu falei que era chique, porque o brincar aciona na gente uma escuta lúdica, que é a escuta do que está por trás daquilo que você está vendo. Tem uma outra realidade ali. Ela não ficcionou a realidade. Ela não saiu daquela sala, só ele criou a possibilidade de viver uma realidade que não estava sendo vista. Como é que chama isso? Lúdico? Escuta lúdica. Uau. É muito legal isso. Eu jogo pôquer com uns amigos há muito tempo. Há tanto tempo que eu conheço eles desde uma época em que eu não era palhaço. E aí depois me tornei palhaço, enfim. Então, eu me lembro de uma vez em que eu estava explicando o que a gente fazia no hospital, né? E a gente estava jogando pôquer. E estava explicando e tal, porque a gente vai lá, cria alguma coisa num quarto da criança e tal. E aí um amigo meu, ele não estava entendendo, ele tinha uma objeção do tipo... Tá, mas o que vocês estão fazendo lá é de mentira. Não é de mentira o que vocês estão fazendo? No sentido assim, não é uma selva. Né? Se você entrou no quarto, não é uma selva. Putz, não. Eu me embananei. Faz um tempo eu me embananei e não consegui explicar. Mas sabe quando você depois vai pra casa e fica pensando, puta, tinha que ter falado isso. Sabe essas coisas que na sua cabeça você é um ninja da argumentação? Sim. E aí eu percebi que a gente tava num jogo, a gente tava numa final, eram 30 negros que estavam jogando, 28 tinham sido eliminados, só tinha sobrado eu e ele. E todo mundo assistindo e tal. Caraca, mas você é bom nisso mesmo. Eu não convivo com pessoas muito talentosas no jogo.
Eu de fato me sobressaio, Sim. mas nessa bolha. Sim, entendi. Esse é o melhor dos ruins. Esse foi o melhor dos ruins, E aí, você fica mega nervoso. Você tem, puta, valete de paus. Aí o cara pega fichas de plástico, joga em cima de uma mesa e isso te causa um monte de coisa. Fala, putz, esse cara tá mentindo, esse cara... Não, ele tem... Putz, será que eu vou blefar em cima dele? Será que eu vou pegar um punhado de plástico de outra cor e colocar lá? E eu sei que vai causar um monte de coisa nele. E a gente vive isso e fica um puta silêncio, mas... um monte de coisa acontecendo aqui dentro, né? Nas jogadas, por que será que ele tá fazendo isso e tal. Que no fim das contas também é de mentira, né? É só plástico em cima de uma mesa, né? Mas causa é uma brincadeira, né? Um jogo que causa um monte de coisa na gente. Na minha cabeça eu falei isso pra ele. Eu nunca falei, né? Mas na minha cabeça eu falei isso pra ele. Ele falou, porra, é verdade, parabéns. Na sua cabeça ele falou isso. Isso. Entendi. Olha. Mas o que tem por trás da ficha colorida, né? O que tem por trás, que experiência que ela gera e tal. E quantas coisas que a gente, tô pirando aqui, acha que ficha de verdade é só ficha colorida. Que é a frase que a gente fala muito, não sei se ela é minha, se ela é sua, que é, se for de verdade, não tem problema ser de mentira. Entendeu? Se for de verdade, tem problema ser de Eu contei a história da minha filha, da Luísa. Acho que pra você já contei. Não sei. Pra mim é muito isso, me lembrou agora isso. Chega mais aqui pra ficar mais enquadrado. O meu toque tá... meu toque gritou aqui do Cláudio saindo do quadro. A gente tá filmando o podcast, aí o Cláudio tá saindo do quadro aqui do filme. Acho que é muito isso. De quando a Luísa em casa, eu separei da mãe dela muito cedo, e toda vez que ela chegava, ela pedia pra brincar de Caverna do Monstro. Contei pra vocês? Tem muito a ver com isso. Ela chegava em casa e falava, pai, vamos brincar de Caverna do Monstro, vamos brincar de Caverna do Monstro. Mentia. Deitava na cama, puxava o cobertor e eu era o monstro. Era bem elaborado. Bem elaborado. Tô sentindo o cheiro de criança. Ela ficava quietinha. Se der risada, é criança. Aí fazia cosquinha nela, ela tremia assim, acho que é pedra. Ela tentava ficar quietinha. Assim, não tem criança, vou embora. Toda vez, pai, vamos brincar de Caverna do Monstro. Vamos, deitava cobertor, tô sentindo o cheiro de criança. Toda vez. Aí um dia ela chegou em casa, eu tava deprê. Não lembro mais porquê, ela tinha 1 aninho e 2. Tava deprê. Aí ela, pai, vamos brincar de Caverna do Monstro. Respirei fundo, vamos, né? Pediu, né? Vamos. Tô sentindo o cheiro de criança. Ela quietinha lá. Se der risada, é criança. Aí ela puxou o cobertor, brava, e falou, pai, hoje você não tá monstro. Então, brincar de monstro não é fingir, é ser o melhor monstro que você pode ser naquele momento na sua vida. E para mim eu carrego isso como um aprendizado enorme, porque se eu tivesse sido sincero com ela, falar, filha, hoje o pai tá triste, eu teria sido monstro. E ela poderia perceber que pai entristece, que adulto se fragiliza. Eu teria dado a oportunidade dela me fazer um cafuné e não receber, ela perceber que tem trocas. Mas ao fingir que não estava triste, eu não consegui ser monstro de verdade, na brincadeira. Então é ser, né? Brincar é ser. E o que raios quer dizer o nosso título? Não sei se a gente já foi pro título ou não. Do brincar é subverter? É uma pergunta? Eu na hora que ele falou da escuta lúdica, pra mim, responde um pouco. Eu tava tão feliz de querer terminar sem responder, mas acho que responde um pouco. Brincar é subversivo. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um podcast. Mais um podcast. Eu pensei nisso, você subverte, você transforma a realidade. Na hora da menina que entra falando os números, ou, por exemplo, eu e o Cláudio, a gente tem uma coisa muito de colocar, transformar coisas chatas em coisas legais. Então, por exemplo, vai mandar, tem que mandar os números para pedir uma nota que não sei o quê. E aí um manda pro outro aquilo em forma de rima. Então, os dados que são chatos, tem que pegar uma parte burocrática do trabalho nosso, que a gente transforma... Nossa, deixa eu ver que rima com o que. Aquilo vira uma delícia e você subverteu a realidade. Você deu a nota igual, você passou os dados iguais, mas você subverteu a realidade. Você fala, opa, legal, a realidade tá aí, mas eu não aceito ela do jeito que ela veio. Elas são várias. Eu escolho com qual parte da realidade eu me conecto. Porque ela não é uma só. Completamente.
É um prisma, assim, o brincar ele te abre outras possibilidades de você viver a mesma realidade. E você não está não vivendo, você não está negando ela. Você não está fingindo que está tudo bem, está tudo mal. Você está só vivendo outras possibilidades naquela, né? Por isso que a subversão vem disso. Nossa, eu dei uma avaliação, era uma avaliação de testes, os alunos tinham que responder testes. E aí a gente pede para assim, então pega uma folha e escreve assim, se você acha que é A, mas escreve uma palavra que começa com A, Alemanha, abutre, o que você quiser. Fica mais fácil na hora de corrigir e também evita depois possíveis trapaças. O cara vai, aí o D vira um C, sabe? Aí não dá pra virar, você escreveu Dinamarca, não é Sinamarca, né? Certo? Então umas coisas assim. Então a gente faz isso. Esquema antifurto. Baixa tecnologia, mas funciona. Alta tecnologia humana. Alta tecnologia humana. E aí, eu tava corrigindo agora, aliás, né? Essas avaliações, tem lá um monte, aí eu vou correr, B, C, é certo, errado, tá. Beleza. E aí tem essa premissa de que fazer prova é uma coisa chata, né, em geral. E essa, especificamente, é meio chatinha mesmo. A gente tem outras que é super divertida e tal, o método nem é empolgante. Beleza. Mas aí uma aluna, ela foi lá, né, 1, 2, 3, 4, 5, aí ela foi respondendo os testes. A, C, D, A, D, D, D. Então ela primeiro colocou todas as letras e depois foi escrevendo uma historinha que começasse com cada letra que ela escolheu dos testes. Nossa. E na real a historinha era uma historinha que tinha a ver com a disciplina, com a matéria. E em que espaço que ela escreveu essa história? Tinha um campo para isso? Ou não? Ela escreveu, cada teste tinha uma linha. E aí ela tinha uma linha para escrever uma frase, depois começava outra frase. Maravilhoso, né? E esse, maravilhoso. Foi incrível. Enfim, eu adorei, que foi a única prova que eu de fato li, porque eu só estava olhando para as primeiras letras, né? Então me deu um outro olhar de, olha só isso. Ela me mostrou que ela sabe um monte de coisa, porque ela foi ligando conceitos. Não precisava fazer nada disso, ela foi ligando conceitos e tal, que foi demais. Genial, meu. E eu ainda não encontrei com ela, mas vou encontrar na semana que vem. Mas eu já sou um pouquinho mais brother dela, depois disso. Olha, demais. Já assim, é nóis, a gente tem né? Tem uma coisa nossa aqui. Demais, sensacional. E que eu acho que ali abre uma coisa aquela história que você conta de quando você foi falar do seu livro, do menininho. O tanto que a brincadeira aproxima o outro. Conta aquela história. Conta a história? Conta. Peraí, deixa eu só ver se tá gravando tudo certo aqui. Tá gravando tudo certo. Tá bom, tá tudo certo. Aliás, é uma história que quando eu vou dar um workshop, eu conto e cito a fonte. Eu abro o workshop contando a história do Cláudio. Eu já contei também. A história do menininho? Já contei. Aí quem tá ouvindo também, pode contar? Pode contar. Tem copyright? Não, pode falar. Não, quando eu... pode falar que é da própria pessoa. Da própria pessoa? Olha, eu sempre cito o Cláudio, pessoa ética. Olha, agora vai sair no livro, vai ser mais difícil mentir, porque vai estar registrado. Vai estar no livro. Tá bom. Mas tem um mês aí para falar que é seu. Tá bom. Não, eu estava lançando o meu primeiro livro. Aí, um mês depois, mais ou menos, a editora me ligou, falou, Cláudio, uma escola adotou o seu livro e as crianças querem te conhecer. Eu fiquei orgulhosíssimo, sabe? Caraca, porque me chateando um Machado de Assis, assim. Fez uma coisa grande pra se sentir. Hoje eu tô Machado de Assis pra cacete. Tá. Hoje eu tô Guimarães, gente. Aí mandaram um carro me buscar. Aí só subindo a Machadianice ali. Aí entrei no carro e fui conversando com o motorista, mas já fui antecipando na minha cabeça. A gente faz isso, né? Todas as perguntas que as crianças poderiam me fazer, porque assim eu chegava preparado, né? Então, na minha cabeça, Cláudio, como é que você escreve seus livros? Cláudio, como é que você cria personagens? E cheguei na escola preparadão. Crianças de que idade? 7, 8. E aí eu cheguei na escola, a diretora me recebeu, toda pomposa, não sei o que, me levou para o pátio, as crianças estavam sentadinhas no pátio. E todas com o livrinho na mão, é muito emocionante foi ver. E aí, estava preparado, né? Falei, gente, bom dia, Cláudia Tebas. Assim, alguém tem uma pergunta para me fazer? Aí o menininho levantou a mão. Fui o primeiro a levantar.
Aí eu falei para ele, qual que é a sua pergunta? E ele falou, a gente pode brincar primeiro? E me desarmou. Fiquei, caraca, e tive a sorte de entrar no jogo e perguntar para ele de volta. Eu falei, pode, e por que você quer brincar primeiro? E aí ele arrematou com um golaço, ele falou assim, porque depois que a gente brinca, a gente fica amigo. Uau! Né? O Cláudio Tebas, escritor, eu tenho vergonha, e se a minha pergunta for ruim? Mas se a gente brincar, não vai ser o Cláudio Tebas, vai ser o Cláudio. A gente brincou, e aí se a minha pergunta for boa ou ruim, tanto faz. Então, brincar tem esse potencial profundo de conexão mesmo. E é mágico. Em empresa se faz isso, qualquer brincadeira que seja, instantaneamente, de repente, está abraçado o porteiro com o acionista. E essa experiência vivida entre os dois nunca mais se esquece. Fica aquela coisinha. Ontem a gente viu, cumplicidade. Ontem a gente deu aquela puladinha junto. Para o porteiro é incrível, nossa, esse acionista é tão legal, né? E para o acionista, o porteiro passa a ser uma pessoa, que não é só o porteiro. Então, conecta mesmo, é muito fodido. Acho que todo mundo a gente já viveu isso, né? Em diferentes ambientes que você leva uma brincadeira ou algumas brincadeiras e acontecem essas coisas, né? A galera pira, tipo, super se junta e tal. Por que vocês acham, então, já que a gente tá falando tão bem das brincadeiras, por que vocês acham que não se brinca tanto, então? Agora eu tô colocando assim o escritório do banco, a galera da agência, o corpo docente, ou na sala de aula, ou não, ou se brinca tanto. Eu tô partindo de uma premissa que... Acho que não brinca, acho que quando brinca é quase que escondidinho ali, né, para ninguém ver. Tem empresas ainda que são espelhadas para os diretores verem se está tendo produtividade, os caras estão trabalhando, né? Então acho que nesse sentido volta para subversão mesmo. O quanto que o brincar subverte mesmo. Ele deixa de ser ruim para o trabalho e ele passa a ser fundamental para o trabalho. As empresas não falam que a gente não brinca em serviço. E a hora que perceberem que falar aqui a gente brinca em serviço, os caras vão estar muito mais conectados, muito mais felizes. E muito mais criativos, muito mais criativos. Basta ver o que aconteceu com a moça lá da ressonância. Muito mais criativo. E eu tenho um palpite que a brincadeira, ela habita o descontrole. E dentro da empresa é um lugar de controle. A empresa, para mim, é a versão moderna do exército. O formato, ele é hierárquico, disciplina. Você tem horário para chegar, E aí, então, a brincadeira, ela te liberta. E como que eu vou ter... E o controle é uma falsa sensação que a gente cria só pra gente não pirar e ir pro hospício, eu acho, ao meu ver. O controle. No fundo, a gente tem controle de nada, mas se você entrar em contato com isso todo dia, você surta. E eu acho que a brincadeira, ela desperta o medo de que a coisa saia do controle. Que não chegue onde a pessoa imaginou que chegaria. Nunca chega onde do jeito que você imaginou, né? É sempre uma projeção que não vai chegar. E eu acho que a brincadeira, ela suscita isso, né? Caramba, peraí, não era assim. Não... Tem brincadeira que é ruim? Tem hora que brincar é ruim? O que vocês acham? Acho que como tudo, né? Até a cerveja tem uma hora que não é hora da cerveja. Tem depoimento para dar. Eu Cláudio, fazendo parte de um grupo com muitos palhaços, né? Jogando no quintal. A gente tinha reuniões, na época que éramos em 15 palhaços. Reunião para tratar de assunto sério. Você não imagina o gasto de energia que era para brecar as brincadeiras porque é isso. Tem um foco ali para resolver, você tem um horário para começar e terminar, e você tem algumas coisas, pendências de ordem prática para resolver, e aí um fala uma coisa, aquilo já virou uma cena, já virou uma brincadeira, e quando vê o tempo inteiro a energia gasta para voltar para o assunto que está tentando ser dito, ali, né, era para mim, reuniões do Jogando no Quintal, a brincadeira era extremamente nociva. Em alguns momentos. O acúmulo né? É engraçado. Perder a linha de... É isso. Não é a brincadeira, o excesso dela. É porque o excesso, ele está contando que a gente não está se escutando. Se a gente estiver escutando, você vai perceber que agora cabe, agora não cabe. E aí me ocorre, legal você fazer isso, que a brincadeira ruim é aquela em que você está escutando só a si mesmo. Eu estou louco para fazer uma piada. E não é a hora.
A brincadeira boa é aquela que transforma a moça e a paciente que está entrando. É bom para todos. Então a brincadeira boa é aquela que está a serviço do todo, não a serviço do seu ego, de ser engraçado. Lembrou um assunto que a gente veio falando no caminho, no Uber. Esse fim de semana eu fiz um curso de propósito. Foi de propósito. Foi de propósito. Eu cheguei lá e fiz. Não se inscreveu sem querer? Não. Entendi. De propósito. Tá. E aí lá eles deram uma definição que eu achei muito legal. Que propósito é aquilo que te preenche e que beneficia o outro. Ou beneficia alguém, beneficia algo. Ou seja, nesse sentido, o que o Cláudio está falando da brincadeira tem a ver com propósito. Ela te preenche e beneficia o outro. Se ela só te preenche, é só uma ego trip. Olha só, me veio um encontro que a gente teve no hospital, no saguão, tinha uma moça, ela era do interior, a gente estava conversando com ela, ela era do interior, e aí eu tinha recentemente aprendido uma música meio interiorana, assim, uma coisa assim, e aí eu falei, putz, vou cantar, é agora. Mas, assim, a gente vai descobrindo as coisas dos pacientes e tal, e tem coisa que você vê que pro paciente é muito importante. Tem coisa que não. Tem coisa que só é, mas ele nem dá tanta bola assim. E na real, ela nem se importava tanto se ela era do interior ou se ela não era, se ela era de Araraquara, se ela era de Santos. Não fazia diferença. Ela não tinha orgulho da cidade, ela não gostava do sotaque dela. Mas isso aqui foi um motivo pra eu falar, puta, eu vou colocar essa música que vai ser maravilhosa, que eu tenho certeza, porque eu aprendi e eu quero muito tocar. Eu lembro que eu toquei, nenhum dos outros palhaços sabia também, então eles também ficavam meio assim, a moça ficou meio assim, legal, obrigado. E aí terminou, sabe, a gente fingindo que foi legal, assim, mas não foi, e aí depois a gente discutindo, eu falei, puta, não tinha nada a ver essa música, né? Não tinha nada a ver, só eu queria. Só eu. Ninguém mais queria. E aí foi ego trip total. E às vezes acontece, às vezes você acha que vai ser legal. E não era. E tudo bem, você vai aprendendo com as histórias, né? Olha, minha mãe ficou doente 2 anos atrás, eu fiquei 2 meses na casa dela. Não sei se já contei para vocês essa história. E ela não saía da cama, tudo por causa do remédio era muito forte, estava depressão, etc, etc. E aí um dia a Cris, minha mulher, né, falou, a Cris de telefone, eu estava na casa da minha mãe. Assim, vai na cama e faz uma projeção de luz lilás com a sua mão. E eu pensei, puta, preciso fazer alguma coisa. Fui na cama, deitei, mas combina comigo isso? Não combina. Pode ser que para outros combine, para outros. E eu deitei, não consegui. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo piada. Contei isso, a minha mãe estava com, não vou esquecer nunca mais, falei com a minha mãe ontem disso. Ela estava com dor de estômago por causa do remédio, o remédio era muito forte mesmo, hepatite C. Estava com dor de estômago, estava com intestino ruim, eu tive que fazer lavagem até, porque não, e estava com cistite. Então, esse é o quadro. Deitei na cama, minha mãe assim, deitadinha, e eu luz lilás. Quando eu fui projetar, eu comecei a me sentir muito charlatão, né? Mas desculpa, o que a luz lilás tem a ver? É uma luz curativa, tal. Eu coloquei no iPad, assim, porque para dar uma força para a mão. Para dar uma força para a mão. Tá. E aí eu coloquei, e aí não tem jeito. Aí falando da escuta, do que você tem de bom para dar pro outro. Uhum. Aí coloquei a mão no estômago da minha mãe, assim, né? Fui descendo. Eu falei, mãe, tô colocando a mão aqui no estômago para passar a dor no seu estômago. Desci um pouquinho e fui para a barriga. Tô colocando a mão aqui na sua barriga para passar a dor na sua barriga. E falei, e a outra dor eu espero que passe sozinho. A gente riu. Mas sabe que quando vem aquela risada que faz tempo, mas a gente riu. Minha mãe falou assim, não acredito que tá fazendo isso, e rindo. Deu 5 minutos, ela estava fora da cama tomando café comigo. Então eu acho que é você perceber o que você tem para dar naquela hora. Se eu quisesse fazer a luz, puta, ia ser ruim para mim, ia ser ruim para ela. Uhum. E entrando naquilo que a gente falou do fingir. Fingir, se apropriar. Não, exatamente. De ser genuíno, de fingir. Aí se eu for repetir agora, então agora, quando minha mãe estiver doente, eu fazer a mesma piada, não vai dar certo, fudeu. Então tem a ver com você, aí volta para a tomada de consciência. O quanto a tomada de consciência tem que andar junto com ser genuíno. Porque senão não vai dar certo nunca. Tem que ser de verdade. Caraca, fomos por caminhos aqui, hein?
Temos um episódio? Acho que temos, hein? Temos um episódio? Eu acho que teremos, né? É? Eu acho também. Acho também. Eu acho também. Pra terminar... Aqui? Não. Opa! Podemos fazer, né? Abre velho. Claro. Porque na vida tudo acaba como começou. Não sei se é verdade, mas eu disse na agenda da tribo. Às vezes eu falo isso, por exemplo, ó, relacionamento. Né? Começou de uma vez, acaba de uma vez. Né? Começou aos poucos, às vezes você já está separado e nem percebeu. Olha só. Nossa. Uau. Agenda da tribo. Maravilha. Ó, normalmente, olha que interessante isso. Normalmente o episódio não acaba com música, ele só começa com música. Mas agora juntou uns repertório diferente, né? E aí, putz, vamos brincar disso? Vamos, porque foi legal, né? A primeira, né? Então a gente brinca de novo. Quantas você fez que ela vedou? Porque você, rapaz, abusou da nota 6, onde menos vale mais. Da primeira vez vendeu, porque você, rapaz, é que os momentos felizes tinham criado raízes no seu pesar. Porque eu tenho certeza dizer do